Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Sérgio Moro, né? Que atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais uma vez. E aí, eu vou falar se o Moro está correto ou não. E vou mostrar também aqui argumentos, né, suficientes para você conseguir compreender a situação aí atual do Moro, que é considerado aí como um ex-senador. Essa que é a verdade em atividade. A matéria saiu aí no Globo, tá? Essa aqui é a matéria aqui falando em relação ao Sérgio Moro, que decidiu simplesmente atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por uma fala que o Lula fez lá em um outro país. Essa aqui é a verdade, e aí a coisa ficou um tanto mais que complicada. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Sérgio Moro, que atacou aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais uma vez, tá? Essa aqui é a verdade, porque o Lula fez uma crítica, tá, a Israel. Essa que é a situação. O Lula estava lá em um outro país e simplesmente decidiu, né, falar o que muitos brasileiros não conseguiam falar. A bem verdade é que o outro país lá está passando por momentos extremamente difíceis, e o Lula simplesmente disse que Palestina precisava criar, salvo engano, aí um país. Enfim, né, o Lula, de certo modo, tentou lá amenizar a situação, e depois disso, tanto é que houve aí vários apoios internacionais, né, falando que o Lula, de certo modo, estava consequentemente apoiando o Lula e que a situação lá precisava ser solucionada. E aí, o Moro, que é um ex-senador aí, não sei se você conhece e sabe da história dele, esse rapaz aqui, que é o Sérgio Moro, né, não sou eu, né, mas esse cara aqui que é o Sérgio Moro, foi um cara que ganhou um destaque na imprensa, né, brasileira a partir de 2004, salvo engano, quando ele achava linda a operação lá, eu acho que na Itália, de mãos limpas, né, de prender criminoso. Até nesse exato momento, ninguém questionava isso. Só que ele tinha planos maiores e, na teoria, seria de governar o Brasil. Olha só que absurdo. E, né, supostamente, para colocar esse plano em prática, ele precisava, consequentemente, ter aí alguém, né, para poder escalar, que é subindo em ombros de gigantes. Esse aqui é o termo mesmo. O Sérgio Moro encontrou aí uma brecha na Operação Lava Jato, né, de prender algumas pessoas, e foi ganhando um certo espaço, relevância na mídia nacional, até, de certo modo, ele chegar aí, né, no partido do PT, tá? E, por consequência disso, arrumou, pelo menos que foi veiculado lá na operação lá da Vaza Jato, ele combinava, supostamente, é importante a gente dizer, que ele combinava, né, com a promotoria, né? Isso é o que foi veiculado lá. E até mesmo falava sobre, dava orientações. Enfim, isso não pode em um sistema de justiça. Essa que é a verdade. E aí, Sérgio Moro conseguiu aí prender o Lula. E a gente sabe que a fundamentação, segundo o artigo, né, 59 do Código Penal, a fundamentação do 59, não, 93, inciso 9, né, da CF, do Sérgio Moro e do Dallagnol, era baseada lá, a sentença do Sérgio Moro era baseada supostamente em PowerPoint, tirar a liberdade de uma pessoa, né, segundo o professor, esse sim, professor e promotor Rogério Greco, né, a liberdade depois da vida é o bem mais importante. E aí, prendeu-se uma pessoa por conta de um PowerPoint. E esse é o Sérgio Moro, que foi, né, como é que eu posso dizer, aclamado no Brasil por conta disso. Aí prendeu o Lula, ele foi ministro do Bolsonaro, e consequentemente, né, não ganhou a eleição, enfim, virou lá senador, como era a última opção. Agora, ele vendo o Lula tendo um destaque, ser eleito, né, depois de toda a sentença dele ser derrubada, que não é sentença, todo respeito, ser derrubada, né, porque tinha que ser derrubada mesmo, porque se confirmado for aqueles dados lá da Vaza Jato, tem condições. Enfim, aí o Lula tendo destaque internacional, ele ficou ensandecido e aí decidiu atacar o Lula, tá? O Sérgio Moro, o que é aqui a matéria do Globo, tá? O Sérgio Moro não gostou de ver o Lula ter um destaque nacional, e calma que eu vou te falar sobre a situação do Paraná, estado esse que elegeu ele, tá? Eu vou te falar coisas aqui assustadoras, essa aqui é a verdade. Não, como eu já mencionei aqui, não se engane e não se iluda. Eu vou falar coisas aqui do Paraná que você vai falar, poxa, Cláudio, como é que o Sérgio Moro foi eleito pelo Paraná? Tá? Então vou falar algumas coisas aqui, deixa eu abrir a porta aqui pro meu
gatinho sair, que ele tá querendo sair aqui. E enquanto isso, você já deixa um like. Vamos, Léo, sai por gentileza, porque o pessoal tá ali esperando. Obrigado. Então, gente, voltando aqui falando sobre a situação do Sérgio Moro, eu vou falar aqui sobre a situação do Sérgio Moro. Mas, segundo a própria matéria do Globo, o senador Sérgio Moro criticou a nova declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa declaração já aqui no Brasil, sobre a atuação contra Hamas, né, que eu não posso mencionar aqui, feita na sexta-feira em um evento no Rio de Janeiro, nas redes sociais. O político petista reafirmou, tá? E aí, o Sérgio Moro, de modo ensandecido, que ele não se conforma, aí ele fala assim, nenhuma palavra sobre os reféns de Israel, né? Nem sobre a invasão da Ucrânia, nem sobre a ditadura na Venezuela. Antissemitismo explícito. Quem quer que acredite no democrata, quem quiser acredite no democrata, afirmou aí em uma publicação, tá? Esse aqui é o Sérgio Moro, aquele cara lá que na teoria estava combinando sentença com o promotor. Eu nunca vi um negócio desse, né? Nenhum Estado democrático de direito, eu nunca vi em nenhum tribunal. É a primeira vez, né, que supostamente ele estava combinando. Inclusive, era chefe, né, e dava ordem, faz isso, faz aquilo. Eu nunca vi. Isso não é, né, tribunal, pelo menos assim, agindo dessa maneira. Se confirmado for, não pode ter sido ali algo justo. Aí ele vem e ataca o Lula. Você sabia que no Paraná muitas pessoas estão passando por sérios problemas com saneamento básico, tá? Eu não sei se você sabe, mas a situação lá do Paraná é extremamente delicada. A situação lá, as pessoas morando em situação de rua, chega a quase 12 mil pessoas morando em situação de rua. Você não vê o Sérgio Moro preocupado com essas pessoas, né? Que tem pai, tem mãe, tem filho, tem, né? Enfim, você não vê ele criando um projeto de lei para tirar, ou pelo menos mitigar um pouco, né, dessa situação dolorosa. E digo mais, a situação lá no Paraná, né, tá mais complicada na parte de saneamento básico. E você não vê o Sérgio Moro, né, preocupado com isso. Você não vê o Sérgio Moro, né, preocupado com essa situação lá. Como é que eu posso mencionar para você? Do saneamento básico lá no Paraná. Você não vê o Sérgio Moro preocupado com essa situação, tá? Matéria da própria CBN aqui, que diz o seguinte: no Paraná, 30% dos domicílios seguem sem conexão de esgoto. Falta de acesso se concentra no interior. Em Curitiba, a situação tá até, né, considerável, mas a situação lá, ela vai piorando na parte do interior, tá? Então, você não vê o Sérgio Moro preocupado com essas pessoas que estão passando por dificuldades lá no interior do Paraná. Tem uma outra situação aqui, aonde vai passando e vai mais complicando a situação do pessoal lá no Paraná, que é realmente assim, dolorosa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para você como é que tá a situação lá no Paraná e como as pessoas têm sofrido e sofrido bastante. Enquanto isso, o Sérgio Moro reúne aí esforços, né, para poder, de certo modo, atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um verdadeiro descalabro, um verdadeiro constrangimento. Enfim, pessoal, lá tem uma cidade lá no Paraná, onde, como eu já mencionei, 30% das pessoas não têm acesso ao esgoto, tá? E, consequentemente, há um tratamento aí adequado. O Sérgio Moro, né, segue nessa mesma luta aí, tentando atacar o Lula. E lembrando, ele não é só senador pelo Paraná, mas também pelo Brasil. Outras cidades estão passando por dificuldades, né? Lá no Rio de Janeiro, algumas situações também difíceis, e você não vê ele se movimentando para poder fazer isso. Eu fico muito triste, e aqui, né, já vai aqui a parte de opinião. Essa aqui é a verdade, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É a parte da opinião. Fico muito triste pelas pessoas saberem, né? O povo brasileiro, e não vai dizer que porque eu não tô sabendo, não, porque as pessoas sabem do que aconteceu e da trajetória do Sérgio Moro. E mesmo assim, ainda insistem colocando políticos desse tipo.
Situação como essa, colocando pessoas assim, dificilmente questões de saúde, de economia e dentre outras coisas, educação, vão melhorar. Porque Sérgio Moro e companhia limitada só pensam em si próprios. Essa que é a verdade. Não criou um projeto de lei, foi desministro da segurança, viu o Bolsonaro atacando o povo consequentemente, né? Supostamente foi lá pressionar o porteiro, lá no caso da Marielle. Enfim, é uma situação tanto mais que delicada. E ainda assim, as pessoas vendo tudo isso, continuam votando e repetindo o voto, né? Como se ele fosse mudar a história do Brasil. Realmente, uma verdadeira lástima. Essa que é a verdade. Eu fico assim, chocado, mas ao mesmo tempo não me surpreende. Porque uma parte do povo, né? Em especial uma parte da galera aí, é parecida com o Sérgio Moro. É parecida com o Bolsonaro. Tem as mesmas atitudes. Essa que é a verdade. E se pudesse, né? Não vou dizer que eles agiriam. Se estivessem no lugar do Sérgio Moro, eles agiriam da mesma maneira, tá? Tem outras situações aí piores em relação ao Sérgio Moro, falando sobre umas coisas horríveis aí, tanto dele quanto da esposa, que não vou mencionar aqui agora, porque talvez ainda não chegou o tempo. Mas é isso, tá? É uma situação que o Brasil passa de uma maneira assim que não precisava. Essa que é a verdade, o Brasil não precisava, mas ainda assim vota no Sérgio Moro, vota no Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer, né, Zambelli, aquela Bia Kicis e dentre outros. Aí o cara, ele chega no posto de saúde, pô, não tem remédio. Claro, você votou em quem tá tirando os remédios. O Bolsonaro cortou lá, acho que 90% da Minha Casa Minha Vida. Ah, não consegui comprar minha casa. Claro, você votou em um cara para poder tirar o dinheiro que era destinado à moradia. Aí quer que melhore o país? Então, gente, sinceramente, às vezes o trabalho na política aqui do Brasil, de você convencer, explicar para as pessoas, às vezes não, é extremamente complicado. Porque, para te falar a verdade, parece que uma parte da galera, ela acha que ela é, da elite. E é por isso que eles votam em pessoas como Sérgio Moro. Ah, não. Eu sou ali da equipe dos promotores, dos magistrados, eu recebo 15, 20 mil, 15 não, recebo 20 mil reais por mês. Cara, você não recebe. Não adianta votar em pessoas como Sérgio Moro. Você entende? Então, é uma situação delicada. Gente, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, agradeço a você, a gente se fala na próxima. Valeu aí, um abraço.